Nem sempre são convencionais as estratégias que o mundo espiritual utiliza na hora de resgatar espíritos desviados do caminho. Há seres tão bondosos que literalmente se colocam no lugar daqueles que irão socorrer. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Recentemente eu estive numa casa espírita aqui de Santos, o Leal, Lar Espírita Aurora de Luz. Fiz uma palestra e o Sr. Florencio, aproveito para mandar um abraço para o pessoal do Leal, o Sr. Florencio me deu gentilmente este livro, O que Eles Perderam, e me pediu para fazer um vídeo sobre alguma história deste livro. Esta obra, da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo espírito Antônio Carlos, traz várias histórias de resgates espirituais muito interessantes. Aliás, esta médium, Vera Lúcia, ela também trouxe o clássico livro Violetas na Janela, pelo espírito Patrícia, que neste ano está completando 30 anos de lançamento, e quantas pessoas foram despertadas para a espiritualidade por meio do trabalho desta médium, e especialmente por conta deste livro, Violetas na Janela. E neste livro, nós encontramos histórias que realmente fazem a gente refletir. Achamos, às vezes, que sabemos muito do plano espiritual, porque lemos meia dúzia de livros, porque vimos alguns vídeos, mas não sabemos nada. As estratégias do mundo espiritual são, às vezes, as mais impressionantes, principalmente na hora de trazer de volta para o caminho do bem e da evolução espiritual um ser que estava perdido. Recentemente narramos um caso semelhante que está neste livro da grande médium Ivone Pereira. Ela trouxe a história de Pedro, que também foi um resgate espiritual muito inusitado. Vou deixar na tela final. E numa das histórias do livro O que Eles Perderam, o espírito Antônio Carlos conta que ele, por já ter ditado vários livros para a médium Vera, constantemente ele recebe orações, pedidos de pessoas que leram os seus livros, que entram em contato com ele mentalmente por meio de rogativas, de preces, de orações, geralmente pedindo algum auxílio, alguma ajuda. Mas ele estava recebendo uma rogativa, uma emissão mental de uma mulher que simplesmente dizia mentalmente: Antônio Carlos, me ajude, Antônio Carlos, me ajude. E ele conseguiu tempo, dentre as suas inúmeras atividades no mundo espiritual, e foi até esta mulher encarnada tentar entender o que estava acontecendo. Ele chegou na casa desta mulher e viu que ela vivia com um menino de 12 anos e uma menina de 3 anos. E estava ali sondando o ambiente, tentando entender como poderia ser útil. Há espíritos ainda mais evoluídos que conseguem captar isso de forma instantânea, intuitiva. Mas Antônio Carlos ainda é um ser pouco mais avançado que a maioria de nós, um mentor espiritual que ainda tem coisas para crescer e aprender. Então ele estava ali, mecanicamente, digamos assim, tentando encontrar algum indício do que poderia ser feito. Quando, neste momento, adentra o ambiente uma criança desencarnada chamada Lorena, de mãos dadas com uma mulher desencarnada, uma trabalhadora de um educandário para crianças do mundo espiritual. Após alguns instantes, esta trabalhadora, percebendo a energia de Antônio Carlos, que queria auxiliar, e também por conhecê-lo, também de outras tarefas assistenciais, ela narra para Antônio Carlos o que estava acontecendo ali e traz uma história bem perturbadora. Ela contou que aquela menina desencarnada, aquela criança que ela estava trazendo ali, era filha daquela mulher que morava naquela casa e que havia sido brutalmente assassinada há pouco tempo. O pai da criança, que era um delegado, ele não aceitou essa situação e passou a perseguir os bandidos utilizando inclusive meios ilícitos, meios que a mãe de Lorena não aceitou. E também, por já estar sofrendo maus tratos da parte dele há muitos anos, decidiu se mudar para outra cidade, voltar a morar perto
dos familiares, de seus pais e seus irmãos, conseguiu um trabalho como professora, conseguiu até uma medida protetiva para que o seu agora ex-marido não se aproximasse e estava tentando iniciar uma nova vida, mas estava com muita dificuldade para criar os seus filhos, ainda encarnados, um menino de 12 anos principalmente, que tinha um temperamento muito rebelde. Antônio Carlos pensou no que podia fazer para ajudar naquela circunstância. Inicialmente ele decidiu que iria providenciar para que a mãe de Lorena encontrasse com ela fora do corpo e guardasse a lembrança do que ela entenderia como um sonho muito lúcido. Antônio Carlos tomaria providências para que ela guardasse essas lembranças ao acordar e guardasse também intuitivamente a certeza emocional de que Lorena estava muito bem cuidada no mundo espiritual, como aliás sempre são amparadas e cuidadas todas as crianças que desencarnam. Mas a ajuda de Antônio Carlos não ficaria apenas nisso. Ele decidiu também ir atrás do pai de Lorena, o delegado, entender o que estava acontecendo, porque o desequilíbrio dele também refletia negativamente na condição de Lorena no mundo espiritual. E Antônio Carlos não teve dificuldades para localizar onde residia o delegado, pai de Lorena, e rapidamente percebeu que ele estava sob forte obsessão espiritual. Antônio Carlos percebeu ao lado do delegado um obsessor que ele identificou com o nome de Reinaldo, mas era conhecido por todos como Nardo. Antônio Carlos então decidiu adotar uma estratégia diferente neste caso. Ele decidiu abaixar a sua vibração de modo que se tornou visível para Nardo. E ele começou a agir como se fosse mais um espírito ali perambulando, buscando alguma ocupação, buscando algo para fazer. Aos poucos ele foi se aproximando de Nardo, ganhando a sua confiança. E ao tomar esta atitude de baixar a sua vibração, tornar-se visível para Nardo e entrar na sua rotina para tentar entendê-la e assim tentar alguma estratégia direta para tirá-lo dali, Antônio Carlos fez com que, dessa forma, sofresse todos os impactos que o rebaixamento de sua vibração naturalmente iriam trazer, trazendo de volta condicionamentos que ele já tinha superado. Mas ele foi por esse caminho, literalmente se colocou no lugar de Nardo, e aos poucos a estratégia deu certo. Nardo passou até a se compadecer de seu novo amigo, que chamava de Toninho. Passou a levar Toninho para todos os cantos e, claro, envolveu Toninho na obstinada obsessão espiritual que fazia contra o seu inimigo, aquele delegado. Então levou Toninho para a delegacia, ambiente espiritualmente pesado, mas que tem a sua proteção espiritual. Levou Toninho para a casa do delegado, porque era ali que ele aproximava o contato de modo mais intenso, fazendo a sua vítima ficar mais agressiva, beber em excesso diariamente, ter crises de angústia terríveis. E depois de mais uma noite fazendo isso, Nardo sentiu fome. Sim, os espíritos podem sentir fome quando ainda estão presos a condicionamentos que tinham quando encarnados. Então ele fala para Toninho: vamos comer. Toninho então se faz de desentendido e acompanha Nardo. Nardo encontra um lugar onde havia muitos encarnados se alimentando e Antônio Carlos, né? Mas Toninho ficou olhando e percebeu que Nardo tentou se aproximar de uma senhora, mas não conseguiu, porque ela tinha a proteção natural da prece, das boas intenções, dos bons sentimentos. Mas de um outro homem ele conseguiu se aproximar enquanto esse cidadão devorava um lanche e começou a sugar aqueles teores energéticos da comida, se aproximou da aura daquele cidadão, vampirizando suas energias e assim se sentiu saciado. Depois disso, eles ficaram vagando
pela cidade e Nardo pôde contar um pouco mais de sua história para o seu novo amigo. Disse que quando encarnado ele tinha um depósito de peças de carros e, embora tivesse se envolvido com algumas peças roubadas em alguns momentos, no geral ele tinha sido uma pessoa correta. Porém, ele tinha um filho que tinha a idade de 18 anos quando aconteceram coisas muito difíceis. Esse filho, desde muito pequeno, sempre deu problema, sempre se envolveu em atividades ilegais, desde pequeno, até que quando ele foi indiciado por um crime com uso de violência, a polícia, que já tinha a ficha desse rapaz, na pessoa do delegado que Nardo estava obsidiando, utilizou abusos de autoridade que culminaram com o suicídio do rapaz na cela. Vejam, história pesada. Depois disso, a vida de Nardo ficou muito difícil e ele acabou tendo um AVC e desencanou poucos dias depois. Assim que se viu fora do corpo físico, ele percebeu que o ódio que ele tinha daquele delegado, a quem culpava pela morte do filho, ficou totalmente fora de controle. Ele só conseguia pensar em vingança. E foi o que fez. Desde então, assim que se libertou do corpo físico, ele passou a obsidiar dia e noite o delegado, até porque não tinha mais ideia do que poderia fazer. Nardo e Toninho continuaram andando. Toninho aproveitou para escutar Nardo o máximo que pôde, deixou ele desabafar um pouco, e eles decidiram parar um pouco para descansar, porque o próprio Antônio Carlos vinha sentindo muito cansaço por conta desse rebaixamento na vibração que ocorreu, para ele poder atuar nesse caso de forma tão direta. E Nardo dizia para ele que vivia se sentindo sujo, com fome, e essa foi uma deixa que Antônio Carlos percebeu para poder fazer um convite para Nardo. Antônio Carlos sugeriu a Nardo que poderia levá-lo num lugar que ele conhecia, onde poderiam tomar um banho, comer uma refeição quente e descansar por um tempo. Era tudo o que Nardo queria naquele momento. Mas o que Antônio Carlos não contou a Nardo era que aquele lugar que ele conhecia era a parte astral de uma casa espírita ligada à colônia Casa do Escritor, comunidade espiritual onde Antônio Carlos reside. Chegando neste local, Antônio Carlos entrou junto com Nardo, estava praticamente nas mesmas condições que ele. Mas a equipe espiritual logo reconheceu Antônio Carlos e já entendeu o que estava acontecendo. Não era a primeira vez que ele adotava aquela estratégia para trazer de volta para o caminho espíritos que estavam perdidos. Então eles receberam todos os cuidados necessários, tomaram banho, comeram uma refeição quente, nutritiva, descansaram. No dia seguinte, conversando, Nardo já estava um pouco até inquieto, já queria talvez ir embora, mas Antônio Carlos tocou num ponto que fez os olhos de Nardo brilharem. Antônio Carlos sugeriu a Nardo que perguntassem para aquelas pessoas se elas saberiam o paradeiro de seu filho, que havia se suicidado. Nardo, a princípio, achou que aquilo seria impossível, mas não custava perguntar. Então, Antônio Carlos fez isso e Nardo ficou muito surpreso ao perceber que, sim, eles sabiam onde o seu filho estava. E mais do que isso, ele poderia vê-lo. Foi então organizada uma excursão espiritual, uma equipe de samaritanos foi até determinada região do mundo espiritual onde estava o filho de Nardo, ainda sofrendo consequências sérias pelo ato do autoextermínio, imerso em suas criações mentais. Ele foi dali retirado, levado para este posto de socorro espiritual onde estava Nardo, recebeu os primeiros atendimentos. Nardo ficou muito tocado, muito emocionado, ele não via o filho há muitos meses. Então, ele ficou ainda mais tocado quando o rapaz, ao vê-lo, conseguiu esboçar uma frase. Disse:
gosto de você, Pai. Com isso e com mais algumas conversas dos terapeutas que atuavam naquele posto de socorro espiritual, Nardo deixou para trás os seus planos de vingança, priorizou o seu filho, queria estar perto de quem gostava e não mais tão perto de quem não gostava. Deixou, portanto, o delegado em paz para seguir o seu caminho. Ambos, pai e filho, depois de algum tempo foram transferidos para um outro hospital do mundo espiritual, onde continuaram a sua recuperação. Na verdade, ambos ali estavam iniciando uma grande jornada de equilíbrio, recuperação e preparo para uma nova encarnação. Claro que naquele momento ainda não tinham consciência disso. Aos poucos isso seria trabalhado. Mas essa história é muito interessante pela abordagem que Antônio Carlos utilizou. Talvez se ele tivesse usado uma abordagem convencional, tudo levasse mais tempo para acontecer e Nardo ficasse muito mais tempo naquela obstinada obsessão que traria consequências kármicas para ele também. O karma não se forma apenas quando estamos encarnados, mas em tudo que fazemos e em qualquer parte do universo. E o mundo espiritual sabe, conhece cada um de nós em suas sutilezas psicológicas e tem o tato, a condição para fazer a abordagem ideal para cada espírito despertar. Isso muitas vezes envolve alguém que amamos muito. No caso de Nardo, foi seu filho. Mas quantas histórias espirituais envolvem mães, pais, filhos, pessoas que amamos muito, que são colocadas no contexto que precisamos na hora certa e nos levam a despertar pela força do amor. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Por favor, curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário. Vou deixar na tela final 2 vídeos também sobre resgates espirituais. O primeiro, aquele que citei no início do vídeo, um resgate espiritual também muito inusitado, narrado pela médium Ivone Pereira. E um outro, um vídeo que conta a ocasião em que André Luiz teve a oportunidade de não só resgatar o seu avô do umbral, como ajudá-lo a reencarnar. Alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau!